O Via Justiça de hoje é sobre direito de família. Nós vamos falar sobre os contratos que regem a relação entre futuros cônjuges. E também vamos abordar os temas casamento e divórcio. O casamento está em crise? Como explicar os altos índices de separação? Nossos convidados, o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, da 2ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o advogado Valcir Rodrigues, doutor em Direito e professor de Direito Civil da Faculdade Dom Helder Câmara e da PUC Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Código Civil prevê 5 regimes de contratos pré-nupciais. Regime legal, adotado no silêncio das partes, regime de participação final nos aquestos, ou seja, bens adquiridos depois do casamento, regime da comunhão universal, da separação total de bens e a liberdade de criação de um regime diferente destes, com regras estabelecidas pelas partes, desde que não atentem contra a ordem jurídica. Doutor, qual seria o regime mais vantajoso? Na minha concepção, o mais vantajoso e adotado pelos nubentes é o regime da comunhão parcial de bens. Por que o senhor acha isso? Porque nesse regime, os bens que os cônjuges possuíam na data da celebração do casamento, eles não são bens comuns. E passam a ser comuns, ou seja, passa a haver comunhão de tais bens somente aqueles adquiridos na constância do casamento. É de bom ouvir salientar que os frutos dos bens que os cônjuges já possuíam antes, como exemplo, o aluguel de um apartamento que o varão ou virago já possuía na data do casamento, esses sim são partilhados, ou seja, os bens adquiridos com fruto desses aluguéis serão comuns do casal. Doutor Valcir, o senhor concorda com o doutor José Eustáquio em relação a isso? Na verdade, é o regime mais comum, porque é o regime legal da comunhão parcial, isso a partir da lei do divórcio, que é a lei 6.515 de 77, porque até essa lei, portanto até 77, prevalecia o regime da comunhão universal. Era o mais comum no Brasil. A partir da lei do divórcio é que passou a prevalecer o regime da comunhão parcial no silêncio das partes. Agora, é o regime mais utilizado talvez porque realmente atenda aos interesses da maior parte da população. O que cada um adquiriu antes do casamento não vai se comunicar e o que for adquirido na constância do casamento, a título oneroso, presumindo, portanto, com o esforço de ambos. Esse patrimônio adquirido na constância a título oneroso vai se comunicar numa eventual dissolução da sociedade conjugal. Agora, é importante destacar que a escolha do regime de bens ela deve ser feita de maneira consciente, porque esse regime de bens ele interfere não só na dissolução da sociedade conjugal em vida, na hipótese de uma separação ou divórcio, como também, a partir do Código de 2002, poderá influenciar na ordem de vocação hereditária, tendo em vista que, de acordo com o novo Código Civil, o regime de bens poderá determinar se o cônjuge irá ou não participar da sucessão do outro, concorrendo com os descendentes. Isso não acontecia antes de 2002? Não interferia na vocação hereditária, na ordem de vocação hereditária. Então, é importante que o casal verifique qual realmente é o interesse daquela entidade familiar para que a escolha seja feita de maneira consciente. Doutor José Eustáquio, quais são os mitos e tabus que envolvem a assinatura de contratos para casamentos? Os tabus são muitos. Eu entendo que quando os nubentes procuram assinar um contrato de casamento, eles buscam a proteção de seu patrimônio. Buscam, às vezes, os seus interesses nos alimentos e outros mais, evidentemente. Agora, eu entendo que os cônjuges, quando procuram a celebrar um pacto antinupcial, a celebrar os contratos de casamento, eles devem agir de forma mais sensata, mais ponderada, mais equilibrada possível, para que, na dissolução dessa união estável, desse casamento, não tenha aqueles constrangimentos que às vezes tem atualmente. Então eu acho que essa ponderação, o equilíbrio, a sensatez por parte das partes em contrair esse pacto é de fundamental importância. Os regimes pré-nupciais têm como objetivo evitar conflitos
de bens no futuro ou problemas com credores, mas há aspectos psicológicos a considerar, como vimos. Estes regimes, Dr. Valcir, podem atrapalhar a relação afetiva entre os nubentes, podem afetar o romance? Qual seria o momento certo para se colocar a relação no papel? Bom, Carlos, o momento adequado é antes da realização do casamento. Eles podem fazer isso por meio do pacto antinupcial. A análise será feita de cada um dos regimes e, de acordo com o interesse daquele casal, eles poderão escolher um desses regimes ou até mesmo podem criar um regime próprio, um regime misto. Por exemplo, podem determinar que o regime de bens daquele casamento será o da comunhão universal, entretanto, determinado bem não vai se comunicar. Então, eles misturaram as regras de dois regimes. E a escolha do regime, ela também pode determinar, inclusive, as relações com terceiros. Porque, dependendo do regime de bens, um cônjuge poderá ou não alienar bem imóvel na constância do casamento sem autorização do outro. E, dependendo do regime, necessariamente deverá existir autorização do outro cônjuge para alienar ou gravar de ônus real bem imóvel. Doutor José Eustáquio, o senhor disse que precisa muito cuidado nessa hora, né? Mas a gente sabe como que deve se dar essa negociação para o estabelecimento do regime pré-nupcial. Bom, repito, com ponderação, com equilíbrio, visando o fato de que um dia esse casamento será dissolvido, ou seja pelo divórcio, ou mesmo será rompido pelo falecimento de um dos cônjuges. Então isso é interessante, que as partes procuram fazer esse pacto antinupcial, já visando os seus interesses na partilha desses bens futuramente, nos alimentos, e de modo que venha a deixar menos litígio possível para quando a dissolução ocorrer. Pois é, mas eu pergunto no seguinte aspecto, na questão psicológica, que alguns chegam a associar estes contratos com desconfiança e falta de amor. Estão certos? Alguns entendem que sim, mas eu acho que nada afeta ao lado afetivo, amoroso, o fato de os nubentes, de forma bastante sensata e equilibrada, virem a buscar esses contratos para evitar os liames de uma separação futura ou de um divórcio futuro. Qual destes regimes tem sido preferido pelos nubentes? Quem responde é Cristiano Machado, coordenador do Departamento de Notas da ANORREG-MG. O regime de bens mais procurado no cartório é o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o regime oficial escolhido pelo legislador brasileiro. Esse, então, é o regime que as pessoas mais procuram. Esse regime diz que os bens adquiridos depois do casamento pertencem ao casal, independente daquele que o tiver adquirido. Então, todos os bens adquiridos onerosamente durante a união ou durante o casamento pertencem a ambos os cônjuges. E temos também um regime da participação final dos aquestos. Esse é um regime novo, instituído pelo novo Código Civil em 2003, que não é muito usado pelas pessoas. Durante o casamento, vigora o regime da separação de bens, né? Ou seja, cada cônjuge pode fazer dos bens o que quiser, mas no final, na separação ou no divórcio, esse regime se transforma no regime da comunhão parcial, no qual os bens adquiridos onerosamente durante o casamento devem ser divididos. A ANORREG é a Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais. Vamos comentar a fala do nosso entrevistado. Bom, Carlos, na verdade, a escolha, o mais utilizado é o da comunhão parcial, porque é o legal. Então, a pessoa, quando inicia o processo de habilitação para o casamento, se os nubentes não fizerem um pacto antinupcial, automaticamente será o regime da comunhão parcial de bens. Uma vez escolhido esse regime, é bom destacar que, a partir do Código de 2002, agora já é possível a mudança do regime de bens na constância do casamento. Então, muitas vezes, a escolha, ela foi uma escolha sem muito critério, por inexperiência, por desconhecimento de quais eram as regras, são as regras de cada um dos regimes. E agora, com o novo Código Civil, é possível que depois de 5, 6, 10 anos de casamento, esse casal possa discutir se realmente aquele regime favorece o ambiente familiar. Se não estiverem de acordo com aquele regime, eles podem solicitar a mudança judicial do regime de bens para qualquer outro regime. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.